Inscrições para concurso público da Câmara têm início hoje, segunda-feira, dia 29. Viagem segura, especialistas apontam a importância da revisão do veículo antes do passeio de férias. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o Jornal da Cidade, que faz um resumo das principais notícias que envolvem o Poder Legislativo e o município. Você construiu conosco este noticiário, envie sugestão de pauta, interaja por meio das nossas redes sociais. As inscrições para o concurso da Câmara Municipal foram abertas nesta segunda-feira. O período para se inscrever é entre os dias 29 de julho até 27 de agosto de 2024. A Câmara Municipal abriu hoje as inscrições para o concurso público, que vai preencher aproximadamente 50 vagas em 10 cargos diferentes. As inscrições vão ficar abertas entre os dias 29 de julho e 27 de agosto. E a gente está aqui com o procurador da casa, o doutor José Maria, para falar para esclarecer alguns pontos, né, desse processo, desse concurso. Zé Maria, acho que é importante, né, primeiramente, explicar para o pessoal a diferença de um profissional que vai chegar aqui na casa concursado, que vai participar desse processo, do processo que existe atualmente de contratação. Como é que é essa diferenciação, né? Como é que a gente pode dizer? Prazer falar com você. Prazer. O que acontece com relação a concurso público é o fato de que nós estamos aqui numa entidade que é uma entidade de direito público, correto? Então, numa entidade de direito público, embora nós estejamos aqui, entendeu, e comandando algumas ações, coordenando algumas medidas, o interesse que a gente defende é público e o dinheiro que custeia as nossas atividades também é um dinheiro que vem dos tributos, dos impostos que são pagos pela população. Em razão disso, para que aconteça a oportunidade, por exemplo, de se empregar na administração pública, de servir à administração pública, a Constituição exige que se estabeleça um princípio de igualdade entre as pessoas. Então, o agente, o administrador público, com exceção de alguns cargos que são reservados pela própria lei, na composição dos cargos gerais, ele não tem autonomia, a liberdade de contratar quem ele quiser. O concurso público, então, assim como acontece, por exemplo, nas licitações para a compra de produtos, é uma modalidade de concorrência em que são abertas oportunidades idênticas para cada um dos indivíduos que têm o desejo de integrar a administração pública, e ele é feito através de etapas de provas e títulos, de forma que aqueles que são concorrentes que são aprovados nas primeiras colocações vão assumir essas vagas e, após assumir essas vagas, vão passar por um estágio probatório e, depois que eles passarem por esse estágio probatório, finalmente eles vão ingressar na carreira pública. Vão ser servidores públicos efetivos. Essa é a finalidade do concurso público, é escolher, através de um critério de competição, quem são os melhores, os mais bem qualificados para ingressar na carreira pública da Câmara Municipal. E a casa tem aí aproximadamente 30 anos, né, que não consegue realizar o concurso público, e agora esse momento acontecendo, privilegiando principalmente a população, né, como você mesmo colocou, as pessoas que têm o interesse aí de fazer parte da vida pública. O que significa, né, esse momento em que a Câmara passa a cumprir o princípio, passa a trazer o servidor aqui para dentro de forma a dar direitos iguais a todos? Primeiro, a gente tem que destacar que não é fácil, embora seja uma necessidade da administração pública, não é uma tarefa fácil você realizar essas contratações. O concurso público tem custos. Esses custos, por exemplo, tem que ser contratado uma empresa especializada a isso. Você tem gastos com a preparação das provas, com a elaboração das provas. Tem critérios que são observados para que não haja nenhum privilégio para ninguém, entendeu? Em razão de alguma vinculação a alguma pessoa aqui na casa que possa influenciar. Então, isso tudo tem que ser assegurado, entendeu? E, de fato, as administrações anteriores, elas
Embora essa tentativa de realizar o concurso público ela já seja anterior a 10 anos, nós tivemos aqui algumas minutas de contratos que foram feitos, projetos que foram elaborados desde 2014, mas o que se percebeu é que não se conseguiu modificar, adaptar a estrutura da Câmara de forma necessária para que isso fosse feito. A diferença desse concurso público que está acontecendo atualmente é que, como pressuposto para a realização do concurso, como já havia bastante tempo que tinha sido realizado o último concurso, se percebeu que a estrutura da Câmara era uma estrutura que foi criada em 1995. Então, a preocupação dos gestores foi trazer para a estrutura da Câmara uma concepção mais moderna, que vislumbrasse a necessidade, a eventual necessidade que essa Câmara pode ter nos próximos 10 anos de serviço. Então, esses cargos foram pensados, foram criados de forma adequada para dotar a Câmara de profissionais realmente capacitados a realizar a tarefa que ela necessita, que é a tarefa de fiscalização do poder público e de elaboração de projetos de lei de realmente interesse da população, pensando numa estrutura capacitada, uma estrutura que vai, assim, garantir à Câmara um bom funcionamento nos próximos 10 anos. Não que não tenhamos mais um concurso público nos próximos 10 anos. É lógico que, havendo a demanda, vai haver a contratação, e a contratação, a lei manda que seja por concurso público. Mas pensou-se uma estrutura e conseguiu-se aprovar essa estrutura no exercício anterior, com a participação, com a colaboração de todos os vereadores, entendeu? Então, de fato, o que acontece com a abertura desse concurso público é a recapacitação da Câmara de Vereadores. Hoje ela trabalha com uma estrutura defasada, né? E a partir dos cargos que serão supridos com esse pessoal que vai ser aprovado, a Câmara vai passar a contar com uma estrutura bem mais especializada para o trabalho dela. Logicamente, vão entrar novos funcionários, esses funcionários que vão entrar vão precisar de apoio, mas com certeza serão pessoas com capacidade, pelo menos intelectual, comprovada através das provas e títulos que eles vão enfrentar. É isso, muito obrigada, doutor Zé Maria. Lembrando que as vagas variam aí entre as áreas administrativas, o jornalismo, tecnologia da informação, comunicação social, controladoria, procuradoria, intérprete de Libras, né? E as provas vão acontecer no dia 29 de setembro. Como eu disse no início, as inscrições já estão abertas e, para se inscrever, basta se dirigir ao site da Câmara Municipal. Lá vai estar o edital com todas as informações referentes a este concurso público. Eu devolvo para você aí, Raquel. E a partir de 6 de agosto, emissoras de rádio e TV não podem, em sua programação normal ou noticiário, mesmo em entrevistas jornalísticas, transmitir imagens de pesquisas ou consultas populares eleitorais que identifiquem entrevistados ou manipulem dados. Veicular propaganda política, dar tratamento privilegiado a candidatos, exibir filmes, novelas, minisséries ou programas com alusão ou crítica a candidatos, partidos, federações ou coligações, exceto programas jornalísticos ou debates políticos, e divulgar nomes de programas que se refiram a candidatos escolhidos em convenção. Já o dia 16 de agosto marca o início da propaganda eleitoral. Após o prazo de registro de candidaturas, até lá, qualquer publicidade ou manifestação com pedido explícito de voto pode ser considerada irregular e é passível de multa. Vamos ver agora como fica o tempo. A passagem de uma forte frente fria está prevista para o final deste mês, encerrando o ciclo de dias quentes e trazendo de volta as características típicas do inverno. Portanto, esta terça-feira deve ter sol com muitas nuvens, mas pancadas de chuva à tarde. À noite, o céu também fica coberto com nuvens, mas sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 15 graus e a máxima pode chegar a 27 graus. Agora os destaques dos portais de notícias da cidade. O setelagoas.com.br divulga questionamento do Sindiúti ao corte de pontos de professores que fizeram paralisação em Sete Lagoas. O Sete Lagoas Notícias anuncia as vagas de emprego do Cine para esta segunda-feira, dia 29. E o Mega Cidade destaca assassinato de 3 homens em bar no bairro Montreal.
No próximo bloco, queimada na Serra de Santa Helena acende alerta sobre riscos de incêndios na cidade. No dia 6 de agosto, será a primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de Sete Lagoas após o recesso parlamentar dos vereadores, que termina no próximo dia 31. No dia 6, acontece uma audiência pública a partir das 6 da tarde para discutir leis, desafios e políticas públicas relativas à cultura da cidade. Já no dia 8, uma reunião especial a partir das 7 da noite aborda a consciência contra a violência doméstica. Na última semana, focos de incêndio foram combatidos na Serra de Santa Helena. O acontecimento liga o alerta para a prevenção às queimadas em um período que ainda é crítico para este tipo de prática, segundo os especialistas. Veja o que dizem os bombeiros. Olá, Raquel, pessoal de casa. Agora a gente está aqui na Serra de Santa Helena para falar de um assunto muito sério. Na última semana, pelo menos dois incêndios foram identificados na Serra de Santa Helena e na Gruta Rei do Mato. E a gente está aqui com o aspirante Martinelli para falar, primeiramente, ter mais detalhes sobre esses focos, sobre esses incêndios e também sobre os cuidados, a prevenção, o que a população pode fazer para evitar que esse tipo de crime deixe de ser recorrente e que a saúde das pessoas sejam preservadas. Martinelli, é isso, né? Eu acho que, primeiramente, a conscientização das pessoas sobre a importância de entenderem que queimadas são crimes e que isso prejudica muito a saúde das pessoas, né? É um prazer falar com você novamente. Olá, Aline. Olá a todos os telespectadores que nos assistem. Exatamente, Aline. Nas últimas semanas, ocorreram 2 incêndios aqui de grandes proporções. Um na Gruta do Rei do Mato, tendo uma área queimada total de 100 hectares. E na semana seguinte teve outro incêndio aqui na Serra de Santa Helena, com uma área queimada de cerca de 200 hectares, então o dobro se comparado com a Gruta do Rei do Mato. E ambos tiveram atuação do Corpo de Bombeiros Militar, junto com os brigadistas, brigadistas florestais, no caso da Gruta do Rei do Mato, e os brigadistas contratados aqui da Serra de Santa Helena. Então foi um combate muito intenso, ambos os combates duraram cerca de 2 dias, então tivemos militares, brigadistas desgastados por conta do serviço, que é um serviço árduo. Então o que fica aí para a gente é esse alerta, o alerta da necessidade de prevenção, da necessidade de combater esses incêndios, para que eles não ocorram, para que eles diminuam por conta até própria da questão do ar, da poluição do ar, que isso também atrapalha a questão das pessoas que têm dificuldades respiratórias, doenças respiratórias, acaba atrapalhando e piorando, agravando essa situação. Exatamente. E esses incêndios, tem-se assim uma noção de que se eles são criminosos, ou se é algum incidente? Quando vocês atendem a essas ocorrências, o que vocês conseguem apurar assim de início? É da competência então da polícia, da Polícia Civil de Minas Gerais, fazer a apuração, a perícia técnica desses incêndios, mas estudos comprovam que a maioria desses incêndios, a grande maioria desses incêndios, são de origem antrópica e não de origem natural. Então a gente sabe que um trabalho de prevenção ele deve ser feito para conscientizar essas pessoas, para que elas não coloquem fogo, para que esses incêndios eles possam ser reduzidos. E aí é importante também, Martinelli, trazer a discussão, envolver a população nisso. Por exemplo, aqui na Serra de Santa Helena, onde a gente está, às vezes as pessoas estão passeando aqui, fazendo uma caminhada, e elas podem ser, sim, um instrumento para que esse problema não se propague, esses incêndios não se propaguem. E aí, o que você dá de orientação, qual que é o papel dessas pessoas para auxiliar no trabalho de vocês? Bom, primeiramente, Aline, a gente tem que ter uma responsabilização compartilhada, Todos devemos ser agentes de ação ativos no combate e na prevenção desses incêndios, A primeira ação que nós podemos mencionar aqui é que as pessoas não evitem ações de colocar incêndio, Por exemplo, dos 163 incêndios que a gente teve aqui na região de Sete Lagoas e municípios vizinhos, cerca de 70% foi em lotes vagos, tiveram origem em lotes vagos, e áreas urbanas não protegidas. Então,
porventura essas pessoas quer fazer a limpeza do lote, do terreno, fazer uma limpeza com uma roçadeira ou então com uma capina e não jamais utilizar esses focos, né? A gente sabe também que muitas das origens desses incêndios, principalmente em regiões, em beiras de estradas, é devido às pessoas tacarem guimbas de cigarros. Então as pessoas tomarem esse cuidado e também em região de camping, né? Que as pessoas muitas das vezes fazem fogueira, colocam fogo e esquece depois de apagar completamente essas fogueiras. E com relação, né, ao que as pessoas, além disso, o que as pessoas podem fazer, a gente tem os canais de denúncia, né? Sempre que essas pessoas virem alguém ateando fogo em algum local, alguma região, fazer o acionamento, né, da Polícia Militar de Minas Gerais através do 190 ou também pelo Disque Denúncia Unificado, que é o 181, para que elas possam nos ajudar também a prevenir e a combater esses incêndios. E a gente ainda está nesse período crítico para as queimadas? Até quando, né, costuma-se receber um número de ocorrências nesse sentido com mais frequência, Martinelli? Bom, esse período seco, né, o período de estiagem, que é o que a gente chama, ele tem em média vai de abril a setembro. Então, esse período ele tem características muito típicas, né, de uma maior incidência de ventos, uma menor umidade relativa do ar, uma temperatura durante o dia mais elevada. Então, isso tudo aumenta a probabilidade de incêndios, né? A vegetação também vai estar mais seca, então o tempo torna propício para a propagação rápida dessas chamas, né, quando são colocadas aí. E lembrando, né, Aline, que como previsto na Lei Federal 9.605 de 98, colocar fogo em terrenos, em matas, florestas, é crime, né, e é previsto a pena de reclusão de 2 a 4 anos, né, além de multas. Então, fica aí o alerta, né, para a população, para que todos possam nos ajudar a denunciar, se vir qualquer indício, né, de alguém colocando fogo, ateando fogo em qualquer região, fazer essa denúncia e, em casos de incêndio também, ligar, né, 193 para que o Corpo de Bombeiros possa mobilizar as nossas equipes o mais rápido possível, porque a gente sabe que quanto mais rápido o combate, mais efetivo ele se torna, menos a chama se propaga, menos poluição ambiental a gente tem. É isso, né, gente? Muito obrigada. E conscientização, primeiro, porque são nossos cartões postais, né? São lugares que fazem parte da nossa história, são pontos turísticos, áreas de lazer para você, para sua família. E o lote, o quintal aí também são lugares que precisam ser preservados. Deixa até o alerta para os proprietários, né, Martinelli, para que possam fazer a limpeza, para que possam cuidar daquilo que tem realmente, para evitar esse tipo de queimada e evitar prejuízos à saúde e ao meio ambiente. Volto com você, Raquel. Obrigada, Aline. Bom, no próximo bloco, revisão de veículos é fundamental antes de sair de férias. Daqui a pouquinho. Para alguns, as aulas já estão voltando, mas outros ainda têm uma semana para aproveitar de férias. Portanto, a dica é não deixar a revisão do veículo antes de pegar a estrada. Com a chegada das férias, muitas famílias aproveitam o momento quando todos estão reunidos para realizar aquela viagem tão esperada. Porém, o que seria um momento de relaxamento pode se tornar um transtorno nas estradas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, em 2023, de janeiro a abril, foram registradas cerca de 4.400 infrações por conduzir veículo em mau estado de conservação. O gerente de oficina, Igor Lopes, explica a importância de realizar as revisões e inspeções nos veículos. Querendo ou não, você vai viajar, você está com sua família, pessoas que você gosta. Então é muito importante você ir e o mais importante é você voltar bem. Você ficar parado numa estrada já atrapalha todo o seu passeio, a sua viagem. E é mais do que importante você fazer essa revisão prévia, né? A preventiva. Porque a corretiva já atrapalha todo aquele andamento, toda aquela programação de férias, você perde uma diária, criança chorando. E assim, você fazendo essa prevenção, você fazendo essa manutenção, você consegue evitar um acidente, você consegue, a gente confere mais de 20 itens importantes, né? Questão de freio, amortecedor, algo que é muito importante, gente, é o pneu. Se o seu pneu, ele consegue evitar, gente, frenagem até com 2 metros de distância, 2 metros você evita de atropelar alguém, bater na traseira de outro carro, né? Ainda segundo a PRF, o número de acidentes aumenta em cerca de 20% durante o período das férias, com boa parte dos incidentes causados pela falta de manutenção e inspeção
manutenção dos veículos. Pensando nas férias, o garçom Rafael Neri levou seu carro para a revisão e mesmo com poucos problemas, ele ressalta que sempre está atento aos detalhes do carro. Evitar transtorno na estrada, o carro quebrar, evitar acidentes, né? Segurança para a gente, para a família da gente e para quem está na estrada também. E hoje você vê que qual que é o maior problema assim que você conversou com o pessoal e viu que não está no seu carro? Olha, o meu carro até que de mecânica de suspensão ele tá bem, não tá com defeito nenhum. A gente vai só trocar algum coxinha ali e vamos fazer a troca dos pneus traseiros que estavam bem desgastados, vamos colocar 2.0. Colocar 2 chuteiras 0 para rodar aí nessas férias. Um importante serviço feito na revisão do carro é o alinhamento, que serve para ajustar os ângulos das rodas, evitar acidentes e garantir uma direção mais tranquila ao motorista, além de economizar combustível. O mecânico Juninho demonstrou como é feito o processo. Aqui nós estamos fazendo a leitura aqui do carro aqui, da geometria completa do carro. Aqui essa forma aqui é a forma do eixo traseiro, questão de convergência, cambagem é a inclinação da roda traseira, né, para não fazer um desgaste irregular do pneu. E nós vamos para a dianteira. A dianteira nós temos formas medidas, como caster, cambagem e convergência. A convergência é onde é que faz a realização do alinhamento. Aqui o caster está sob o parâmetro sobre o fabricante, cambagem também está dentro sobre o parâmetro do fabricante. Aqui o carro está divergente de um lado e convergente do outro. Aqui é onde é que nós vamos fazer o alinhamento do carro para não dar desgaste de pneu irregular. Aqui nós vamos para melhorar tanto o desempenho do pneu, desempenho do carro e para não danificar nenhuma peça, não está forçando nenhum equipamento, tipo amortecedor, articulação, pivô, bucho de bandeja. O gerente Igor Lopes salienta que é mais indicado realizar as revisões veiculares semanas antes de pegar a estrada. A gente nunca aconselha a pessoa fazer, assim, às vezes na semana, ou principalmente muita gente gosta de fazer a revisão até no dia que vai viajar. O certo é você fazer pelo menos 15 dias antes. Por quê? Você fez a revisão, se der qualquer tipo de problema durante esse período, você vai fazer um teste, às vezes tem algum barulho, acontece alguma coisa assim do tipo, não vai atrapalhar seu desenvolvimento, não vai atrapalhar o seu planejamento de férias. Esse tipo de revisão, gente, na maioria das vezes, igual alinhamento e balanceamento, a gente confere, igual falei anteriormente, mais de 20 itens de suspensão, incluindo questão do freio. E geralmente é 40 minutos, 1 hora para fazer esse serviço de alinhamento e balanceamento. No que vai fazer o alinhamento e balanceamento, a gente já consegue detectar se possui sistema de suspensão, se o amortecedor, né, já está com algum vazamento de óleo, se tem alguma folga, né, nos componentes da direção também, que é um pivô, que é item de segurança, pastilha de freio, conferimos a questão do setor de direção. Então a gente confere todos esses tipos de itens. Então, assim, Agora o esporte. Final de semana movimentado. Galo e Cruzeiro vencem na rodada e sobem na tabela. O América empatou pela Série B e caiu uma posição. E nas Olimpíadas, o Brasil ganha suas primeiras medalhas. Gabriel Borges já aqui para contar tudo o que aconteceu nesse final de semana, Gabriel. Muita coisa, né? Um prazer estar aqui, prazer falar com você também. Vamos começar falando do Galo. O Galo venceu o Corinthians por 2-1 na Arena MRV. O jogo foi marcado pelo recorde de público do estádio. 44 mil torcedores compareceram na partida. Os 2 gols do Alvinegro foram marcados por Hulk de pênalti e Yuri Alberto foi quem descontou para a equipe paulista. Vamos acompanhar os gols. O primeiro, o Hulk bateu a falta, pegou no zagueiro, dentro da área, na mão do zagueiro, e o juiz marcou pênalti sem consultar o VAR, foi muito direto no lance. O Hulk, mesmo que bateu a falta, também bateu o pênalti e converteu o primeiro gol do Galo. Isso no primeiro tempo. O Corinthians empatou após o cruzamento do Garro para o Yuri Alberto, que fez de cabeça, empatando 1-1. E no segundo tempo, no finalzinho do segundo tempo, o Galo teve mais um pênalti, o Paulinho foi derrubado dentro da área. E o Hulk também converteu o pênalti, bateu e fez 2-1 para o Galo. Tá aí o gol do Hulk. E com essa vitória, o Galo agora emplaca uma sequência de 4 jogos sem perder no Brasileiro. Agora o time tem 26 pontos e sobe para a 9ª posição do torneio. O próximo compromisso do Galo no Brasileiro é somente no sábado contra o Criciúma em Santa Catarina. Isso porque na quarta-feira, dia 31, o Galo viaja para Alagoas para o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o CRB. Agora falando do Cruzeiro, o Cruzeiro visitou o Botafogo no Newton Santos e aplicou 3-0 no líder do campeonato. Os 2 primeiros gols saíram no primeiro tempo com William e Lautaro Dias. Álvaro Barreal ampliou no segundo tempo com um belo chute. Vamos ver como foram esses gols. O primeiro após o cruzamento do Marlon.
O William recebe a bola, domina, chuta e no rebote ele faz o primeiro gol do Cruzeiro. Toda a comemoração dos jogadores. O segundo foi um contra-ataque. O Matheus Henrique acionou do outro lado o Lautaro Dias. E aí teve uma confusão na área, a bola sobrou para o Matheus Pereira e ele, deitado, fez a assistência para o Lautaro Dias fazer o seu primeiro gol com a equipe celeste, né? O atacante argentino que chegou nessa janela de transferência, fez o seu primeiro gol com a equipe do Cruzeiro. E o terceiro e último gol foi também de um outro argentino do time que já fez gol, está fazendo gol, bastante gols pelo Cruzeiro, o Álvaro Barreal. Comemoração do Lautaro. E aí o terceiro gol, Matheus Pereira recebeu a bola na lateral, cruzou e o Álvaro Barreal pegou de primeiro um bonito chute, foi muito feliz no chute, né? 3-0 para o Cruzeiro, que está muito bem no campeonato, né? E agora com essa vitória do Cruzeiro, o Cruzeiro encosta no G4, indo para a 5ª posição com 35 pontos, um a menos que o 4º colocado, que é o Fortaleza e que é justamente o próximo compromisso da Raposa. A semana do Cruzeiro vai ser tranquila, já que a equipe não joga mais pela Copa do Brasil neste ano. E por isso, o time só joga na segunda-feira, dia 5, às 9 horas da noite. O jogo, que tem mando de campo do Cruzeiro, será em Cariacica, no Espírito Santo, no estádio Kleber Andrade. O mando de campo foi vendido pela gestão anterior, a gestão do Ronaldo, e o Cruzeiro até tentou passar o jogo para o Mineirão, mas não teve o aval do Fortaleza, então o jogo será mesmo no Espírito Santo. Agora pela Série B, o América jogou ontem no Independência contra o Ceará e empatou por 2-2. Todos os 4 gols saíram no primeiro tempo. Aos 5 minutos, o time cearense abriu o placar com o Ailon. Rapidamente, o Coelho empatou aos 7 com o Alê e virou aos 18 com o Juninho. A igualdade veio aos 44 com o Eric Pulga. Com o empate, o América cai para a 4ª posição na Série B com 29 pontos. O próximo jogo será na sexta-feira, às 7 horas da noite, contra o Brusque. No domingo também teve as primeiras medalhas para o Brasil nas Olimpíadas. No skate, Raíssa Leal conquistou a medalha de bronze. No judô, Larissa Pimenta também conquistou o bronze na categoria de até 52 quilos. E no masculino do judô, o brasileiro William Lima foi para a final, mas foi superado e ficou com a prata. Bom, parabéns para todos os atletas aí que estão representando tão bem o nosso país. Vamos ver como é que tá. A China está com 9 medalhas no total, 5 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. O Japão com 8 medalhas, com 4 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. A Coreia do Sul com 7 no total, 4 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. E a Austrália com 6 no total, com 4 de ouro e 2 de prata. O Brasil com 3, que essas foram essas 3, né? As 2 de bronze e 1 de prata. Raquel, por hoje é isso. Muito obrigado. E a gente espera que venha mais, né, Com Gabriel? certeza. É isso aí. Bom, por aí hoje é isso. O Jornal da Cidade também fica por aqui. A gente volta amanhã com outras notícias. Obrigada a você pelo carinho da sua audiência. Até lá.